minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos e nos mantenha na sua paz. Para o início da nossa tarefa, nós pedimos a Deice que leia uma mensagem. A mensagem é do livro Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, em nosso auxílio. Cada manhã encarecemos a Deus o nosso reconhecimento pelas bênçãos da vida. Agradecemos com alegria o privilégio de trabalhar. Recorde que servir é o nosso melhor investimento. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Controle as suas emoções de modo a falar sem ferir. Coloque sobriedade no programa dos seus hábitos. Não abrigue rancor em momento algum. Estime as pessoas como são, sem exigir que elas se façam a seu modo. Em qualquer tempo, conserve a certeza de que o bem aos outros, conforme as leis de Deus, sempre será o melhor que você fará em auxílio de você mesmo. Que esta mensagem, meus amigos, nos mantenha ligados à bondade, à alegria de servir. E a prece que vamos fazer agora será feita com uma música através do Danielzinho. Que fala todo dia de amor e alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nossos corações. Vamos as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Nossa união é como a
a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, a real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. Com esta prece, meus amigos, iniciamos a nossa tarefa nesta hora, uma oportunidade muito especial para todos nós. As boas-vindas à nossa querida amiga Darcy Moreira Neves, que integra o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela tarefa de unificação do movimento espírita no Estado. Bem-vinda, querida Darcy. Se tu quiseres, tu podes falar agora para todo o público que te ouve. Querida Heloína, queridas amigas, este é um instante assim de muita emoção, em que eu estou agradecendo esta oportunidade de estar juntos, né, estarmos juntas, solidificando a nossa amizade e aproveitando, né, para abraçar os amigos do Amor e Caridade, né, nesse mês de aniversário. Então, eu estou agradecendo a gentileza do convite e esperando que nós sejamos assim, tenhamos um momento de conversa muito feliz. Muito obrigada, Heloína. Que Jesus nos ampare e os amigos espirituais que nos reuniram mais uma vez, Darcy, que já nos reuniram pelo coração, agora então nas tarefas que nós todos abraçamos. Apresentamos também, neste momento, Flaviana, que é vice-coordenadora da área de Infância e Juventude do Núcleo Nova Esperança. Olá, então, a todos. Muito feliz de estar participando hoje. Eu, junto com a Dilcete, com a Anete, coordeno a evangelização do nosso querido aniversariante Núcleo Nova Esperança. É um prazer estar com vocês. Agora, a nossa querida Deici Delmiro, coordenadora da exposição doutrinária da nossa casa-mãe. Eu sou a Deici, seja bem-vinda, Darcy. Eu coordeno no momento a subárea doutrinária. Estamos empenhados nessa época de pandemia, online, né, nos diversificar. E aí estamos nós para mais uma tarefa. A Yara Peixoto, coordenadora
da área da família, e também vai conversar um pouquinho conosco. Eu sou a Yara, atualmente coordeno a área da família da Casa Amor e Caridade. Muito contente por estar aqui e te receber, Darcy. É um prazer. Muito obrigada. Anete Gilsete Mendes, que é a coordenadora da área da infância e juventude do Núcleo Nova Esperança. É com uma grande felicidade, Darcy, de poder estar aqui junto com esse time, né, de trabalhadores que realmente estudam a nossa doutrina e praticam, para que o trabalho ande e a gente consiga, então, honrar o convite de Jesus, que é promover uma mudança psicossocial na nossa localidade. A gente teria vontade de mudar o mundo, né, Darcy? Mas se nós nos mudarmos e mudarmos, pelo exemplo, o contexto onde estamos, já estamos no trabalho de Jesus. E a Nicole Lemos, que é a coordenadora geral do Núcleo Nova Esperança. Querida Darcy, sinta-se abraçada por todos nós. É uma alegria imensa ter a tua presença, abrilhantando as festividades da nossa querida casa. Muito bem, meus amigos, feitas as apresentações, nós vamos iniciar, então, a nossa roda de conversa, não é, Darcy? E como atualmente tu és a responsável pelo movimento de unificação da doutrina espírita em todo o estado do Rio de Janeiro. E tu acabaste de escrever um livro lindo, Darcy, O Berço. Então, a gente gostaria de saber, e para isso nós te pedimos que tu nos fale sobre tudo o que tu vivenciaste até escreveres o livro O Berço. A palavra está contigo, minha amiga. Ai, querida, você imagina só, né? Eu fiz uma pequena alteração no título do livro, conversando com os amigos da editora, né? Então, o que acontece, minha gente? Nós estamos há 3 anos, né, na coordenação da área de unificação do CERJ, que é a entidade federativa no Rio de Janeiro, né? Mas a gente tem, assim, uma estrada, quer dizer, uma pequena experiência, né, na atividade da evangelização. Daí onde nós, então, conhecemos e lidamos com Heloína e com outras amigas, com a Cecília Rocha, que era e continua sendo, né, a nossa grande incentivadora. Então, a gente começou lá na nossa juventude, e como todos, nós chegamos à casa espírita, a gente vai se familiarizando, começa com a evangelização, e a evangelização fica na nossa vida, na nossa alma, e a gente, então, vai lidando com esse trabalho que é de grande importância para o nosso movimento espírita, não é?
E o tempo foi passando, como eu também atuava na área da educação, né, que eu já estou aposentada, eu sempre ficava assim, observando, né, como é importante a família ter essa noção a respeito da importância da doutrina espírita na nossa vida, né? A própria Joana de Ângeles, e a gente coloca isso no livro, né? Ela vem falando para nós, né, na apresentação do livro A Luz do Espiritismo, que são mensagens ditadas por Viana de Carvalho, mensagens muito ricas, né, ditadas por Viana de Carvalho, e ela vem falando como a luz do Espiritismo, e ela coloca, equacionam-se situações, conceitos, e aí, então, nós vamos ver, né, que realmente, na medida em que nós estamos lidando, estudando, meditando a respeito do Espiritismo, tudo muda, né? Então, a Joana de Ângeles coloca, faz essa colocação na introdução do livro, né? E nós, então, no dia a dia, eu tenho a impressão que todas nós que estamos assim envolvidas com o trabalho na casa espírita e na nossa própria vida, a gente sabe o quanto altera a nossa vida, a nossa visão, na medida que a gente estuda o espiritismo. Então, eu também, além dessa experiência, né, eu participei de um trabalho numa creche Creche Casulo Nossas Crianças, num bairro da nossa periferia, a periferia aqui do Rio de Janeiro. Então, foram quase 18 anos de trabalho, então a gente via, não é, o quanto era importante os pais saberem, não é, dessa condição da criança como espírito, né, e do ato de educar. E a gente vai se dando conta, né, que aqueles pais nada receberam. E se eles nada receberam, eles dão pouco, ou quase nada dão. E, na medida que a criança entrava para a creche, a criança possuía aquela rotina da escola de paz, do encontro com os docentes, tudo ia mudando. E eu fui colhendo essas experiências, não é? Reunindo a base doutrinária, que ela é importantíssima, ela é fundamental, e comecei a escrever algumas coisas que estão escritas há muito tempo, há algum tempo. E alguns amigos, e aí eu também coloco no livro, né, que é o Palmiro Costa e o Álvaro Crispino, me ajudaram muito. E, ultimamente, parece que Dona Benedita Fernandes, eu digo parece, né, para a gente dizer, Dona Benedita Fernandes deu aquele impulso, porque o livro estava lá paradinho, e eu tenho a certeza que foi uma orientação espiritual pela sequência que ele tem. E, com isso, minhas amigas, a gente organizou, a gente ficou imaginando como é que a gente poderia dar, porque originariamente o título era O Berço, né? Então, agora, conversando com os amigos do Clube de Artes, que está imprimindo todo o material, a gente, e verificando a sequência, né, dos estudos, a gente achou interessante colocar, não é apenas o berço, é antes e depois do berço. Então, o título do livro ficou do livrinho, né? Ficou dessa modo, antes e depois do berço. E eu espero, né, eu encaminhei para a Heloína, disse assim, Heloína, lê o livro, vê se é interessante, e com isso a gente está aqui nessa conversinha, né, que eu tenho a certeza que é muito proveitosa. Daí, então, surgiu, né, vai surgir, ele vai ser publicado agora em outubro, né? Já está na gráfica, antes e depois do berço,
que vai ter assim um embasamento doutrinário, não é, bem profundo, e que eu tenho a certeza que vai ser assim de utilidade para o evangelizador, não é, para os pais, não é? A gente na família, não é, estar assim discutindo a respeito deste tema, que são temas que a gente foi estudando no trabalho da evangelização, não é? E que eles ficaram no âmbito da evangelização e que nós, então, vamos alargar tudo isto, porque ele é um excelente caminho é uma excelente proposta, né? Vejam bem, não é o livro, são os conteúdos que a gente foi listando no livro, né? Para que nós possamos abrir novas portas e janelas para o trabalho da educação com Cristo. E foi assim, Heloína. Que bom, Darcy. Beleza a gente estar conversando sobre estes assuntos, trocando ideias contigo, sentindo a aproximação dos espíritos bons que também têm um grande interesse nesta tarefa e por isso estamos todos reunidos nesta hora. A Nete tem uma pergunta para te fazer, Darcy. Isso, vamos ver se eu sei, né? Então, querida amiga, eu li no capítulo 1 que tu falas sobre a educação espiritual, né? Então, desse espírito. E a gente sabe que, dependendo do ângulo que a gente está, a educação espiritual, por si só, já é um aspecto amplo, né? Uhum. Então, eu queria se tu pudesse nos falar um pouco mais sobre a educação espiritual desse espírito, né? Que nos chega na forma da criança. Isso. A gente foi colocando também no livro, né? Por exemplo, a questão da conversa com o espírito. Na medida que nós temos a certeza desse conteúdo, né? Que aquela criança que está nascendo, ela não é uma folha em branco, né? Ela tem todo um passado, né? Ela tem assim todo um caminhar, né? E eu me lembro muito, né, das informações do professor Ney Lobo, a quem a gente também presta uma homenagem pelos riquíssimos livros, né? Aquela coleção de filosofia espírita da educação que ele trouxe para a gente. Então, ele fala assim, né, que a criança, né, ela está nessa fase da graça educativa. Então, é como ser criança, né? E aí ele vai falar até os 7 anos, né? Essa boquinha aberta, né? Esperando todo tipo de alimentação. E aí, então, eu me lembro de uma conversa que o Divaldo teve com uma mãe. A mãe chegou para ele e disse para ele, né, que ela percebia o olhar de indiferença que a filha manifestava para com ela. Então, ela disse assim, onde? Como é que a gente vai entender uma filha que não gosta da mãe, né? E aí, Divaldo sugere que ela, tão logo a filha estivesse dormindo, que ela, do quarto dela, ela se sentasse, ela começasse a conversar com a filha e dissesse assim, minha filha, nós estamos juntas por uma necessidade do nosso crescimento espiritual,
E nós, então, vamos fazer todo o possível no sentido de que estejamos mais alinhadas nesse propósito do nosso crescimento espiritual. Eu vou fazer uma oração com você, então ele dizia, faça a oração, e terminada a oração, você disse assim, eu te amo. Então, esta mãe fez, ela atendeu a essa recomendação, voltou depois de algum tempo e disse assim, realmente eu já percebi. O que acontece, né? Nós todos somos, então, repetindo, gente, somos espíritos. Como é que nós vamos fazer essa educação espiritual desde cedo? É conversando com a alminha desde cedo, até porque a gente não sabe quem está voltando para a nossa família, né? Então, essa educação espiritual vai começar desde cedo desta forma. A gente sabe que tem alguém já naquele ninho especial. Vamos conversar com a alma. Vamos conversar, vamos dizer da nossa alegria em estar recebendo no nosso grupo familiar. Mesmo que as circunstâncias não tenham sido aquelas mais favoráveis, que a gente sabe quais são. Então, procurar conversar com a alma, conversar, trazer para aquele serzinho a informação a respeito deste grande amigo das almas, que é Jesus. E com isto, nós vamos mantendo uma rotina de conversas, de preces, músicas da evangelização com aquela alma que vai bebendo aquelas informações. Dessa forma, ao nascer, né, é como se a criança já, quer dizer, todo esse procedimento, né, vai plasmando na criança, naquele serzinho espiritual, estas informações. E é como se nós, né, alimentássemos o psiquismo daquela alma. E como nós também fomos ajudando a crescer. Então, esse trabalho espiritual, ele vai sendo feito. Então, na medida que a barriguinha cresce, nós estamos conversando com esta alma, nós estamos indo ao centro, aplicando passe, né, tomando a nossa água fluidificada, conversando sobre Jesus, ensinando a orar desde cedinho. E aí nós vamos começar a perceber aquela criança que desde cedo ela vai poder manifestar tudo isso que ela recebeu, né? E nós vamos, com certeza, acompanhando tudo isto, né? E vamos, então, ajudando este ser a crescer espiritualmente. Lembrando que nós não dormimos, quer dizer, quem dorme é o corpo, não é? O corpo dorme, ele precisa receber, né? Ele precisa se reajustar diante de tudo aquilo que ele passou no dia a dia, mas a alma está atenta. Então, o trabalho espiritual, ele vai começando aí. Nós vamos fazendo todo um trabalho de aproximação da alma de Deus. Vamos conversando a respeito das coisas de Deus, da criação divina, e tudo isso vai alimentando aquela alma. Eu tenho a impressão que é isso. Se você tiver alguma dúvida, ou se eu não fui muito clara, eu posso repetir. Ótimo, Darcy. Deu perfeitamente para entender e para emocionar a gente com esta tua colocação. Uhum. Mas a Deice
também quer conversar contigo. Pois não. É a Flá. A Flaviana, realmente. Flaviana, conversa então. Agora és tu que vais conversar com a Darcy. Darcy, querida, muito, muito interessante a tua colocação, né, da educação espiritual. E a gente sabe que o período infantil, ele é o mais propício, né, para assimilação dos princípios. Então, a criança aprende, quanto mais nova, mais ela vai aprendendo e vai conhecendo o mundo. O que a doutrina espírita nos diz a respeito, contribui ainda mais a respeito sobre esses conhecimentos novos para as crianças? Se tu puder nos falar um pouquinho disso. Eu deixei aqui assim do lado, né, o Consolador, né? O Consolador, que lá na questão 109, não é, se pergunta a Emmanuel a respeito do período infantil, que é o mais importante para a tarefa educativa. Né? E Emmanuel, né, vai dizendo que sim, que é o mais propício para a tarefa educativa, né? Porque até os 7 anos, diz Emmanuel, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então, a partir daí, nós vamos assim ter uma atenção muito grande com este período, né? Quando Emmanuel fala aqui, né, que o espírito se encontra assim nessa fase de adaptação, né? Existe uma outra mensagem dele no livro Religião dos Espíritos, em que ele fala assim que são 3.000 dias para educar, né? E aí a gente pode fazer uma base, né, de que são 7, 8, 9 anos, mas em realidade, né, meus amigos, é a vida toda para educar, porque a gente está tendo esse olhar do espírito. Eu não sei que bagagem este amiguinho que está chegando para minha casa tem. Essa é a melhor notícia que nós podemos dar para toda a humanidade. Né? Aí a gente faz um parênteses, né, para dizer a importância da doutrina espírita e a felicidade do professor Rivaio, quando ele, nas suas pesquisas, ele vai descobrindo a origem do fenômeno das mesas girantes. Né? Então, ele que era um magnetizador, ele vai dizer, né, depois de ter assistido, ele primeiro resistiu a participar das reuniões na casa da senhora Plané-Maison, mas depois, então, ele foi indo, e qual a grande descoberta? Que aqueles fenômenos das mesas girantes, mesas dançantes, né, tinham como origem a alma dos homens que haviam morrido. E ele vai, então, dizer, né, que a grande descoberta é que os homens simplesmente não morrem, eles passam, né? A morte é assim, uma transição. É aquele instante em que a gente termina a nossa tarefa e a gente vai buscar uma outra tarefa. A gente está invisível, mas a gente está ali presente. Né? Então, trazendo isso, né, para o nosso tema, né? Então a criança é esse espírito que está retornando. E ele retorna com uma bagagem que a gente não se dá conta. O nosso olhar, né, vai justamente ser no sentido de
aproveitar, de antecipar. Isso mesmo. Agradeço aos amigos espirituais que também estão ajudando a gente, né? Exatamente, o termo certo é o seguinte: antecipar. É a questão da vacina. Não é? Todos nós estamos, nesse instante, muito preocupados com essa vacina. Vacina, não vacina? É vacina. E é vacina que vai ajudar, que vai proteger aquele espírito com relação a algumas situações que ele vai receber, que ele vai vivenciar mais tarde. Então, como nós não sabemos que tipo de bagagem esta criança traz, esse espírito, vamos utilizar esse espírito que nesse instante está encarnado neste corpo infantil, a gente não sabe o que nós vamos fazer. Nós vamos ficar atentos no sentido de ajudar, de proporcionar todos os recursos materiais que a gente pode, né? Mas também aqueles momentos em que a gente vai estar tratando com muita naturalidade a respeito das coisas do espírito, porque é esse o tipo de nutrição que o espírito precisa para se encaminhar, para inclusive sair, não é, deste mundo de provas e expiações e ganhar o caminho da sua redenção espiritual. Então, vejamos bem, se nós sabemos disso, a gente sabe que nós estamos nesse período de transição, mas ainda estão chegando espíritos que cresceram intelectualmente, mas que lhes falta a base da moralidade, não é? E isto pode ser feito, né? Pode ser desenvolvido, pode ser trabalhado pela família na medida que ela está, assim, atenta a isso, né? Então, só fazendo um parênteses, não há pouco tempo atrás, naquele período das prisões e tal, a gente ouvia um amigo, né? Quando se falava a respeito das propinas e tal, e ele dizia assim, mas eu desde cedo aprendi isso com meu avô. Eu sentava no escritório com ele e eu prestava atenção a tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele fazia, e eu ali aprendi. Dessa forma, né, nós vamos estar assim, muito atentos, nós que temos os nossos pequenininhos, né, essas nossas almas tão queridas, vamos estar atentos a isto, e agora, se apropriando da informação espírita, a gente já entender que, como eles aprendem através do exemplo e através do dia a dia, nós vamos, então, ficar atentos para orientar aquela alma que está se estruturando, né? E quando a gente fala da alma que está se estruturando, a gente não pode definir limites, dias, períodos. Daqui para diante, nós não temos mais o que fazer, porque a pessoa, digamos assim, se educa ela mesma, né? Então, nós vamos ver que os pais, os padrinhos, os avós, são sempre pessoas importantíssimas na vida desses amiguinhos, e quando eu estou ciente, né, de que eu não sei que tipo de bagagem tem esse espírito, eu vou estar atento, né, e vou fazer a minha parte, que é ajudar a esse espírito. Eu acho que foi isso. Muito bom, Darcy. Completa a tua resposta, a tua explicação. Agora sim, a Deice tem uma colocação para fazer.
Em sequência, né, Darcy? Também falando em concepção, fala-se da família, do lar, da harmonia, que precisa ser cultivada com vista a ajudar a esse espírito, né, que está chegando. E o que tu nos diz, em que base tem que ser construída essa harmonia? Daisy, essa harmonia tem que ser, quer dizer, a gente não diz que tem que ser, precisa ser construída, né? Com base no que nós estamos aprendendo dos espíritos, porque é uma posição totalmente diferenciada. Até agora, a gente achava, não é, que a gente tinha que educar, e a base de tudo isso era que a gente desse todos os recursos indispensáveis à nossa criança, né? Mas com a doutrina espírita, a gente, então, começa a ver um pouquinho diferente, né? E, para isso, nós, pais, nós, adultos, precisamos nos informar, precisamos pesquisar. Aliás, o livro começa, eu acho que, se não me engano, é o 2º capítulo do livro, né? Vem trazendo uma mensagem da dona Benedita Fernandes, justamente sobre a família. Dona Benedita vai dizendo, né, que é, assim, urgente, né, ser muito importante que os pais se apropriem dessa informação do Livro dos Espíritos, da doutrina, de uma forma ampla, de uma forma, assim, bem profunda, e que, através da mudança do nosso comportamento, nós estaremos, assim, envolvendo os nossos filhos, não é, dentro desse ambiente de harmonia. Então, eu digo para você que é justamente o Evangelho, a vivência do Evangelho, o dia a dia da nossa casa, não é, em vivendo o Evangelho, porque as crianças e os jovens também, eles vão estar vendo como é que a gente se comporta em determinadas situações, não é? E aí tem aquele caso que todo mundo já sabe, né? Toca o telefone, e aí a mãe diz para o filho, olha, diz que a mãe não está. O que ela estava ensinando? Está ensinando a mentir, não é? Mas vamos ver assim, o que não posso atender agora. Depois eu atendo, não é? A criança, ela está observando, não é? E está observando e está, vamos assim dizer, se alimentando, voltando àquela imagem que o professor Ney Lobo diz, né, que a criança até os 7, 8 anos, ela está na graça educativa, assim, tudo que chegar para mim, bom ou não muito bom, eu assimilo, porque eu não tenho condição de raciocinar se aquilo é bom ou não para mim, mas é o meu pai, é a minha mãe, então eu estou assimilando. E aí alguém está me dizendo assim mentalmente, né, porque a gente também é médium, né? A gente está dizendo assim, mas é muita exigência. Mas digamos assim, não é que seja uma exigência. A evidência faz com que a gente altere esses rumos. Então, existem algumas coisas, existem algumas atitudes, existem alguns comportamentos que a gente, então, vai alterando. Olha, e isso é para a felicidade da gente. Que até agora nós estávamos, assim, envolvidos com essas ideias de ordem materialista, imediatista, que eu vou morrer, como é que vai ficar, e eu não sei como é que vão ficar os meus filhos, e eu tenho que crescer, eu tenho que
ter mais um emprego para conseguir e trazer recursos para minha casa, para os meus filhos. À luz da doutrina espírita, com os ensinamentos espíritas, nós começamos a ver que nós estamos aqui para fazer preparar, vamos assim dizer, a geração do futuro. Uma geração, não é, que esteja diferente de grande parte da geração que está aí, que só quer usufruir, não é? Que está muito voltada para os prazeres de ordem material. Então, a gente vai fazendo um contraponto em tudo isto, e se a criança estiver, se esse espírito, vamos assim dizer, estiver sendo desde cedo, vivendo desde cedo nesse ambiente, nós temos a certeza que o que vai surgir, o resultado de tudo isto, é alguém identificado com esse projeto, né? Um pouquinho antes da nossa conversa, né, a Heloína estava nos apresentando as amiguinhas, né, que desde cedo estão no trabalho da casa espírita. E a gente se pergunta, mas isso aí foi por acaso? Não, já existia uma destinação. Não é? Então, é importante a gente poder refletir, não é? Que nós, antes de encarnarmos, nós preparamos esta encarnação. E, às vezes, há um desvio porque nós não estivemos atentos, não é? A toda essa proposta. Lembrando, né, com Emmanuel, né, que todos nascem com um destino, não é? Mas um destino feliz, não é? Então, se esse caminho, digamos assim, ele tem interrupções, é porque alguém cochilou. Quer dizer, alguém não prestou realmente a atenção. Dessa forma, né, a doutrina espírita, o evangelho, o orar no dia a dia, não é? Antes da gente dormir, a gente sentar com os nossos filhos, eles pegarem as suas tarefinhas, não é? Como a amiga estava falando, nós estamos mandando tarefinhas da evangelização para casa, a criança chega em casa, a criança quer fazer, ela tem aquela iniciativa, aquela curiosidade, ela quer fazer aquele trabalhinho e pede ajuda à mãe. E aí, naquele instante, meus amigos, em que nós estamos ali, naquele entorno e conversando, e aí a gente organiza um espaço, né, bem lúdico para que ele esteja ali ou ela esteja ali. Então, nesta hora em que nós estamos naquela troca, naquela conversa, né, nós temos a certeza que os amigos espirituais também estão ali conosco, ajudando nesse trabalho, porque é também de interesse deles que nós nos aperfeiçoemos, que nós cresçamos, que estes amiguinhos eles cheguem para o trabalho da doutrina espírita, do movimento espírita, desse entendimento espírita a respeito da vida. E com isso, né, nós vamos formando também na nossa casa, né, essa ambiência que vai fortalecer para que aquele espírito ele cresça, né, trazendo, então, toda essa base, e isso nós podemos comprovar, cada um de nós, com a nossa própria vida, né? O que aconteceu conosco, né? Os nossos filhos, aqueles nossos amiguinhos que desde cedo vivenciaram a evangelização, e são os livros os livros espíritas infantis, né? Eles estão aí à nossa disposição, mas também existem tantos outros que trazem informações a respeito dos bons costumes, dos bons hábitos, desse desenvolvimento emocional, e isso é realmente
um excelente caminho. Não sei se eu respondi bem, era isso mesmo que você perguntou? Perfeito, muito obrigado, Darcy. Tá bom, querida. Que bom, Darcy. Abençoada doutrina espírita, não é, minha linda? Que nos explica a saciedade e nos ajuda a entender e a viver melhor. Mas, Darcy, a Yara também quer falar contigo. Vamos, Yara, vamos com muita alegria. Então tá, eu tenho uma pergunta para você. É o seguinte: a criança será o adulto que a família vai entregar à sociedade. Como os pais têm condições de dar o apoio necessário a um espírito mais evoluído que nasce em seu lar? Ai, mas isso é interessante, não é, Yara? Como, por exemplo, a gente não tem claramente isso como nosso conhecimento, né? É como se nós respeitássemos e a gente, então, fizesse o nosso trabalhinho, né? No sentido da gente propiciar aquele espírito, né? Toda essa base para que ele, então, desse continuidade a essa informação. Você imagina só, nós ficamos aqui imaginando, né? Dona Ivone Pereira disse para nós que a partir do ano 2000, e aí já tem 20 anos, né? Estariam renascendo artistas, filósofos, historiadores, né? E eles estariam renascendo, é o que ela diz, não é? Num dos livros dela, e ela diz que eles estariam vindo capitaneados por Victor Hugo. Então, você imagina uma criança que chega para o nosso lar e que, desde cedo, ela vai manifestar, por exemplo, tendências, por exemplo, para a pintura. Eu tenho uma amiga, que é também uma escritora, que inclusive vocês também podem convidar para vir conversar, que se chama Lúcia Moisés. E a Lúcia Moisés contou, então, que o netinho dela, de 2 anos e meio, virava para ela e dizia assim: vovó, telinha. E ela ficou assim: telinha, o que é isso? Entende? Porque ele vivia mais com ela do que com os próprios pais. Telinha. E aí, então, ela foi conversando com ele, ela também professora, a gente vai conversando, né, para ver o que aconteceu. A telinha eram justamente as telas de pintura, não é? Que ela possuía. Isso aí, pensei que tivesse saído do ar. Bom, mas então, ela falava da telinha, né? E aí ela descobriu, então, que eram as telas, e que ela passou a comprar, né? A comprar as telas, o lápis de cor, as tintas. E ele, então, ele desenhava, disse assim, não é possível que seja uma criança de 2 anos e meio, né? E outras ações, então, assim, olha, isso aí realmente é alguém, não é? Que já traz, vamos assim dizer, uma bagagem e que nós, então, vamos incentivar. E foi isso que ela fez. Então, vai incentivando, vamos colocar numa escolinha de arte, mas vamos conversar, né? Vamos conversar percebendo o que ele traz
que tipo de informação, então, ele está trazendo, que ele está pedindo, e a gente vai conversando no sentido de nutrir aquela alma, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, aqueles que se sentam e eles querem ler, é como se eles lembrassem da herança que eles tiveram, eles vão ler ali. E com isso, meus amigos, nós vamos assim, nesse instante, eu percebo, nem sempre eu verbalizo, tá? Mas essa é realmente uma ação muito boa. Eu não vou verbalizar, mas eu vou, então, ajudar aquela alma, eu vou estimular. Então, desde cedo, a gente percebe como é importante que o pai senta, ou a mãe senta com um livrinho, e o filho está ali querendo o livrinho também. Nós vamos estimular, conversar, dar esses recursos da espiritualidade, não é? Para que este espírito, daí a mais algum tempo, nós vamos começar a perceber que é como se ele pensasse, não é? Como se ele já é aquele historiadorzinho pequenininho, que vai estar ali conversando, inteligente, participando, sugerindo. O nosso trabalho é acompanhar e então, ajudar. Sempre que a gente puder. Eu estou aqui com alguém, não é, que é esse espírito que a gente já sabe, né? Eu fico assim, acompanhando, não sei se vocês já ouviram, tem um menininho, né? Menininho não, desculpe. Tem um jovem, né? Que ele está fazendo palestras, né? Que é uma coisa assim muito, muito interessante quando a gente vê aquele jovem fazendo aquela palestra, né? E a gente diz, ele recebeu desde cedo todos os incentivos, e ele diz que ele estudava com o avô. Então, você veja, na hora do nosso culto, é aquela criança, né? Que ela quer ler, que ela quer comentar, que ela quer fazer a prece, não é? Que ela, de repente, surge com uma ideia tão amadurecida que a gente, então, vai sustentar e a gente vai orientar. Eu tenho a impressão que é isso, querida, que a gente pode fazer. Vocês desculpem que, de repente, o computador aqui deu uma pausa assim, eu digo, será que saiu do ar? Mas tudo bem. Ótimo, Darcy. A gente está encantada, como sempre, e mais uma vez. Agora, minha linda, a Nicole tem também uma pergunta para te fazer e que será a nossa última pergunta desta hora. Darcy, querida, na nossa vivência com evangelização, e até a Flaviana foi minha colega de ciclo, nós entendíamos que tínhamos que dar amor, carinho para esses nossos evangelizandos, mas também a gente sentia a necessidade de disciplinar. E eles que vêm de um contexto social muito duro, a gente tinha essa dificuldade em como fazer isso. Então, se tu puder falar para nós, qual que é o papel do diálogo e da repreensão na educação da criança? Uhum. Eu acho, eu até estava pensando assim, né? Essas crianças, sabe, porque de repente é mais ou menos o tipo de crianças que eu também tive aqui na nossa creche, né? Essas crianças chegam para a nossa casa espírita com um nível muito baixo de educação, que é o que eles não têm na casa deles. Né? Então, na casa deles, os pais falam, os pais brigam, os pais bebem. Olha o que tipo de exemplo que eles estão tendo.
Então, eles chegam para a nossa casa e aí eu tenho algumas sugestões, né? Que a gente procure ajudá-los a nível de, por exemplo, da música, né? Antes que a gente, quer dizer, que através da música a gente vai trabalhando os conteúdos enobrecedores, através da brincadeira, não é? Através daquele momento de arte, de pintura, de ensinar, não é? A falar poesia, ensinar a dramatizar, não é? Porque o que acontece? A criança que não tem, ela chega na nossa casa espírita e ela quer fazer o mesmo que ela fazia lá. Ela ainda não tem condição de dizer, olha só, eu preciso ir me educando. Essa é a chave. E aí eu vou lembrar para você um caso de uma evangelizadora que nós tivemos aqui, que é a tia Vilma Macedo, que ela também evangelizava numa comunidade bem necessitada. Então, no primeiro dia que ela chegou, ela disse assim, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Eu acho que não vou desistir, porque as crianças subiam nas cadeiras, um queria bater no outro, era a forma que eles tinham na sua casa. Ela e o marido compunham muitas músicas, e o marido, então, chegava com o violão, queria tocar alguma coisa, queria trazer uma música da evangelização para aquelas crianças e não conseguia. Ele disse assim, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos começar esse trabalho? E a filha da tia Vilma disse assim, pelo amor de Deus, minha mãe, a senhora não faz, porque a senhora vai morrer, porque uma hora eles vão andar cadeirada. Mas a tia Vilma persistiu, e o tio Wilson começava a tocar o violão, eles levavam maçãs para o lanche, que era uma coisa importantíssima, então as crianças lanchavam ali, e aos poucos aquelas crianças começaram a ser, digamos assim, receber um outro padrão de educação. Então, eu acho que nós poderíamos utilizar alguns recursos de pintura, de arte, ter um evangelizador homem, né, para que ele também pudesse, porque o referencial daquela criança também é o homem, e nem sempre eles têm o pai em casa, do qual eles sentem muita falta, e ajudar e orar, pedir ajuda aos anjos guardiães daquelas crianças que chegam ali também trazidas por eles. Então, são os amigos espirituais que trazem as crianças para junto, né? A gente vai ter realmente paciência, a gente vai conversar, a gente vai pegar, né, naquela mãozinha, a gente vai conversar olho no olho. Nesse instante, eu tenho a impressão que a gente precisa ter um número maior de evangelizadores para receber essas crianças e para que, aos poucos, né, elas vão começando a perceber uma outra forma de se entrar na casa espírita, entrar naquele ambiente, colocar as regras, não é? Será que está estudando? Se não está estudando, olha o comportamento, e a gente vai falando, né? Porque é justamente esse o trabalho da gente estar semeando no dia a dia. Daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, daqui a 1 ano, a gente vai ter um outro grupo, mas sempre lembrando bem, é interessante o trabalho da família, dos pais, junto com essas crianças, né? E aí, lembrando uma coisa, elas não receberam. Se elas não receberam, elas não sabem como se comportar.
Elas pensam que, como entram na casa delas, elas entram na casa espírita. Aliás, e se a casa espírita também é delas, nós vamos ajudar esses amigos a fim de que eles possam ir domando, não é? Estas características, domando esses comportamentos e se ajustando, né? Então, meus amigos, aqui eu queria então terminar a nossa conversinha com uma frase do professor Ney Lobo, que ele diz assim: a educação é como chuva miúda, se infiltra no solo, chega ao subsolo e ninguém mais vê, desaparece. Muito mais tarde, o líquido acumulado emerge em fontes naturais de água potencial e aí ele serve para muitas outras realizações. Então, o trabalho da evangelização na casa espírita, ele vai precisar ter esse tipo de olhar. Essas crianças que estão chegando, né? Essas crianças trazem, então, repetindo, né, esse comportamento que a gente vai precisar ajudar. Daqui a algum tempo nós vamos ver como ficou diferente. É como se elas começassem, né, a perceber e a entender a importância do trabalho, e elas, então, também são mais dóceis. Não sei se era isso que você queria, se essa resposta, se eu fui clara na resposta. Que bom, Darcy. Tu estás nos proporcionando a todos momentos de profunda reflexão diante de temas tão importantes na nossa vida, do jeito que a gente precisa, na hora que a gente precisa e como realizar. Então, agora eu deixo a palavra contigo para as tuas despedidas e te lembrando que na nossa casa todo o visitante sempre faz a prece de encerramento. Mas antes é a palavra contigo para tu te despedires de todo o nosso público. Olha, eu realmente estou muito emocionada, mas muito agradecida a essa oportunidade que vocês estão me dando da gente estar conversando sobre esses assuntos que são, assim, tão importantes, são fundamentais, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão no entorno. Então, eu agradeço, né? Agradeço a todos vocês, dou aqui um beijinho em cada uma de vocês, um abraço especial em Heloína, não é? Agradecendo aos amigos espirituais da casa, não é? Os amigos espirituais da casa que nos proporcionaram esse momento, né, de reflexão e de fala a respeito da doutrina espírita na nossa vida. Então, vamos orar. Jesus querido, Jesus amado, guia de nossas vidas, bondosos amigos que nos acompanham no dia a dia, nossos anjos guardiães, nós estamos aqui agradecendo esse momento rico de troca de informações, de trocas espirituais, quando se fala deste tema que envolve-nos o coração e a alma. Nós queremos aproveitar também nesta hora, vibrar por todas as famílias, por todos os tarefeiros do amor e caridade, no sentido de que estejam cada vez mais fortalecidos, nutridos desta doutrina tão amada, para que desta forma a casa espírita possa continuar atuando,
trabalhando nessa jornada de renovação espiritual. Muito obrigada, queridos amigos, mentores do Amor e Caridade, o nosso coração com vocês, e que nós possamos cada vez mais trabalhar em prol da educação dos espíritos que estão juntos de nós. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, e desta forma encerramos a nossa tarefa, o nosso encontro, a nossa roda de conversa tão proveitosa, tão agradável. Que Jesus permaneça conosco. Assim seja.